Olá, benditos! O capítulo de hoje é, de fato, um capítulo tenso, em que a verdade do governo divino é escrita não nas palavras gentis da misericórdia paciente, mas em chamas de fogo e de juízo. Então, prepare-se. Eliseu chamou um dos seus seminaristas, um moço da escola de profetas, lhe deu um vaso de azeite, orientações específicas e o enviou à cidade de Ramote-Gileade para ungir Jeú. Jeú era um comandante do exército de Israel que serviu no reinado de Acabe e que agora serviu seu filho, o rei Jorão. Chegando lá, conforme a orientação de Eliseu, o moço procurou por Jeú, que estava em uma reunião com outros capitães do exército. O jovem profeta o chamou em particular, derramou azeite na sua cabeça e lhe disse que o Senhor o estava ungindo rei sobre o reino do norte de Israel. Disse ainda que sua principal tarefa era exterminar toda a família de Acabe e executar juízo sobre eles por causa de todos os inocentes que eles haviam matado. Assim como Deus havia feito com os descendentes de Jeroboão e de Baasa, o mesmo aconteceria com os descendentes de Acabe. Depois, conforme a orientação de Eliseu, o jovem profeta abriu a porta e fugiu. Neste tempo, Jorão, filho de Acabe, era o rei de Israel. Ele era da dinastia de Onri, pai de Acabe, dinastia que estava prestes a ser eliminada. O próximo rei seria Jeú, dando início a uma nova dinastia. Ele foi o único rei do reino do norte de Israel a ser ungido, talvez para marcar a capacitação do Espírito de Deus para a tarefa específica que ele realizaria. A unção do rei sobre Israel não era um costume ou uma regra estabelecida. Era feita quando as circunstâncias eram fora do comum ou quando poderia haver alguma dúvida quanto ao direito daquele que estava sendo coroado. O fato era que Deus pretendia claramente usar Jeú como uma ferramenta de juízo contra a casa real de Acabe. Quando Jeú voltou com a cabeça encharcada de óleo, os outros perguntaram o que o jovem profeta queria. Jeú tentou desconversar, mas no fundo todos ali sabiam que aquele era um verdadeiro homem de Deus. Quando Jeú falou o motivo da visita do profeta, imediatamente eles creram e proclamaram Jeú como rei de Israel. Isso mostra o nível de insatisfação deles com o rei Jorão. O ato de forrar os degraus com seus mantos era um ato de reconhecimento, lealdade e promessa de apoio. Quando Jeú tornou-se rei, a situação era a seguinte: Acasias estava reinando em Judá, no sul, tendo como conselheiro sua mãe perversa, Atália, e os líderes da casa de Acabe em Israel, no norte. Baal era o seu deus e ninguém mostrava nenhum interesse pela lei do Senhor. O rei de Judá, Acasias, havia ido a Jezreel para visitar o rei Jorão, seu tio por parte de mãe, que se recuperava dos ferimentos que havia sofrido em sua última batalha contra o rei da Síria. Jeú queria pegar o rei Jorão de surpresa, por isso orientou os outros capitães a não divulgarem a notícia de que ele era o novo rei de Israel. Ramote-Gileade, onde Jeú e seus homens estavam, ficava a cerca de 70 quilômetros de Jezreel. Ao ver a tropa de Jeú ao longe, a sentinela avisou ao rei Jorão. O rei enviou um mensageiro para saber se a vinda deles era de paz, mas o mensageiro foi e não voltou. Ele enviou outro mensageiro, mas ele também foi e não voltou. Os dois haviam se aliado com Jeú. Foi então que a sentinela percebeu, pela velocidade fora do comum que a carruagem vinha, que só podia ser Jeú. Ele era um homem tão intenso que sua personalidade podia ser facilmente vista na maneira como ele conduzia a sua carruagem. Quando os dois mensageiros não voltaram, Jorão mandou preparar o seu carro de guerra e saiu pessoalmente ao encontro de Jeú. E o rei Acasias foi com ele. Eles se encontraram na propriedade de Nabote, aquela da vinha que Acabe e Jezabel haviam tomado posse da forma mais perversa, assassinando seu dono Nabote. Nesta mesma terra, a dinastia de Onri, pai de Acabe, seria julgada. O rei Jorão perguntou a Jeú se sua vinda era de paz. Ao que parece, ele não suspeitava de nada.
Mas quando Jeú mencionou as prostituições da mãe de Jorão, Jezabel, e suas tantas feitiçarias, Jorão deu meia volta e fugiu, gritando para o seu sobrinho, o rei Acasias, que eles haviam sido traídos por Jeú. Mas Jeú matou Jorão com uma flechada que lhe atravessou o coração enquanto ele tentava fugir em sua carruagem. Depois disse ao seu capitão que jogasse o corpo do rei na propriedade de Nabote, para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada contra a família de Acabe. Depois, Jeú perseguiu o rei de Judá, Acasias. Ele foi atingido dentro do carro de guerra e ainda assim fugiu para Meguido, onde morreu. Acasias era neto de Acabe. Ele se associou aos reis perversos do reino do norte de Israel e acabou morrendo no mesmo julgamento dos descendentes de Acabe. Acasias foi levado por seus servos para Jerusalém e lá ele foi sepultado. O seu reinado durou apenas 1 ano. Enquanto isso, as últimas notícias chegaram aos ouvidos de Jezabel. Ela pintou os olhos, enfeitou a cabeça e foi olhar pela janela do piso superior, esperando Jeú chegar. Ao que parece, o adorno de Jezabel tinha a intenção de criar uma aparência de rainha diante da sua morte, que ela sabia que estava muito próxima. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou pela janela: "Correu tudo bem com Zinri, o assassino do seu senhor?" Jezabel chamou Jeú de Zinri, comparando-o ao homem que cerca de 50 anos antes tinha assassinado o rei Elá de Israel e exterminado toda a família de seu pai Baasa. Zinri também era comandante do exército de Baasa. Tendo em vista que Zinri reinou apenas 7 dias e depois se suicidou, é evidente que Jezabel estava tentando advertir Jeú de que sua autoridade era fraca e de que seus dias estavam contados. Chamar Jeú de Zinri era a maneira de Jezabel chamá-lo de rebelde e desprezível. Jezabel estava na janela com alguns eunucos que provavelmente trabalhavam para ela. Quando Jeú olhou para cima, perguntou quantos dos eunucos estavam do lado dele. 2 ou 3 deles rapidamente responderam ao pedido de apoio de Jeú, porque com certeza repudiavam aquela rainha perversa e pagã. Eles atiraram Jezabel pela janela e Jeú a atropelou com sua carruagem. Nas antigas culturas do Oriente Próximo, essa profanação ao cadáver era um destino pior do que a morte. No entanto, Jeú estava tão ciente da sua missão que ele ainda entrou no palácio, comeu e bebeu. Depois ele ordenou aos seus servos que sepultassem o corpo de Jezabel, porque afinal ela era uma princesa. Mas era tarde demais. Quando sentiram o cheiro de sangue humano, os cães selvagens vieram e se alimentaram do cadáver de Jezabel, deixando apenas a caveira, os pés e as palmas das mãos. Foi uma cena repulsiva, mas ocorreu exatamente como Elias havia predito. A palavra de Deus nunca falha e sempre cumpre os propósitos do Senhor na terra. Mas o juízo de Deus contra a descendência de Acabe ainda não havia terminado. Ele tinha deixado 70 filhos em Samaria, de modo que Jeú ainda tinha muito trabalho pela frente. O modo como ele lidou com tudo isso, você acompanha aqui no canal Bendito. Até amanhã.